capítulo de número 10 do Evangelho que Marcos escreveu. Eu acredito que essa seja a história bíblica, uma das histórias bíblicas mais conhecidas. Você vai se identificar, você vai logo lembrar. Capítulo 10, verso de número 46 a seguir. Se você é crente, nunca ouviu ou leu essa passagem, tem alguma coisa de errado. A versão que eu tenho em mãos é a Revista Corrigida, e nessa versão a Bíblia diz assim: depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a gritar, a implorar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. O chamaram, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: que eu volte a ver, que eu volte a enxergar. Tome seu assento, por gentileza. Glória. Meus irmãos, irmãs, ovelhas e amigos, nossos irmãos que nos acompanham de casa, já há algum tempo esse sermão tem me inspirado. Eu ainda não havia ministrado ele, uma vez que eu tenho trabalhado com séries. Aos domingos aqui nós estamos fazendo uma série na Carta aos Colossenses, começamos domingo passado, mas hoje eu fui impulsionado pelo Espírito de Deus para falar sobre isso daqui. Eu acredito piamente que todos aqui conheçam muito bem. Como eu disse, essa é uma passagem bíblica emblemática. E por mais que você seja novo na fé, recém-chegado, você já ouviu falar desse episódio, dessa narrativa, dessa história. Tem uma música antiga, se não me falha a memória, do Marcelo, me esqueci o sobrenome dele. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atenda ao meu clamor. Eu sou apaixonado pelos evangelhos. As histórias que os evangelhos contam têm um propósito de nos encorajar, de nos motivar, de nos mostrar que é possível mudar de vida, que é possível você ter a vida transformada. O que eu fico tentando imaginar, sempre que eu leio uma história como essa, eu fico tentando imaginar a real situação desse homem. Porque quando a gente ouve um sermão, lê a Bíblia, a gente está familiarizado com o milagre que acontece. A gente está familiarizado com o fato dele voltar a enxergar, dele voltar a ver. E a gente acaba não se atentando para toda a história, para toda a vida traumatizante que esse rapaz vive. A Bíblia diz que quando Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? A resposta que ele dá é que eu volte a enxergar, que eu torne a ver. E é claro que se ele quer voltar a enxergar, se ele quer voltar a ver, é que ele enxergou um dia. Ele não nasceu cego, diferente do cego do capítulo 9 do Evangelho que João escreve. Ele já enxergou um dia, e por alguma circunstância da vida, por alguma tragédia, alguma coisa acontece,
e ele fica cego. Sinceramente, eu acredito que deva ser uma das situações mais difíceis de lidar. Alguém que tem uma vida, entre aspas, normal, que enxerga, e quando chega em uma certa idade ele fica cego. Deve ser muito difícil. Quando você nasce cego, você acaba entendendo que o mundo é aquilo ali. Você nunca enxergou, você ouve, você sente, você consegue usar os outros sentidos, e eles até são potencializados. Na falta de um sentido, você potencializa outro. Mas você nasceu cego, nunca enxergou, não tem noção do que são as cores, as formas, as belezas criadas por Deus. Agora você imagina alguém que já desfrutou de enxergar a criação e ficar cego. Em uma cultura como a que ele estava inserido, isso ainda é um problema maior. Porque a cultura é tão opressora, é tão agressiva, que quando ele fica cego, para sobreviver, para ter comida, para ter o básico, ele tem que mendigar. Porque ninguém lhe dava trabalho, ninguém lhe dava emprego, a própria família o isolava. Ele vivia segregado da sociedade, segregado da família. Isso tinha uma razão, porque eles enxergavam na cegueira dele o juízo de Deus. Olhavam para ele e diziam: Deus executou juízo sobre ele. Ele é um pecador, ele é alguém maldito, e está sofrendo na própria carne a consequência dos seus pecados, a consequência dos seus erros. Além dele não ter mais a visão, não poder enxergar, não poder trabalhar, não poder desfrutar da comunhão da família, não tem amigos. O que lhe sobra é uma esquina, o que lhe sobra é a beira de um caminho, um lugar para ele se assentar, identificado pelo governo romano como mendigo. O governo lhe dá uma credencial, ele é um mendigo autorizado pelo governo, e ele está ali todos os dias, gritando aos transeuntes, gritando àqueles que passam: me ajuda, me dá uma esmola, eu preciso me alimentar, eu preciso comer, eu preciso sobreviver. As pessoas até davam esmola, mas junto da esmola também espraguejavam, xingavam, cuspiam, zombavam, humilhavam. Essa era a vida que ele levava, era essa a vida, consequência de uma enfermidade, de uma deficiência, consequência de uma cultura opressora, agressiva, que interpretava de maneira equivocada a lei, que interpretava de maneira equivocada o que Deus havia falado. E sabe o que é mais triste? É que tem muita gente vivendo em situação semelhante ou pior, e não é porque não enxerga, e não é porque é deficiente, ou porque sofre de algum problema, e nem porque pecou. Tem gente que sofre males semelhantes ou pior, porque quer, porque decidiu, porque fez escolhas erradas, porque não tomou as decisões certas. E você sabe que um dos principais fatores dos nossos fracassos, das nossas decepções, das nossas tragédias, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, são as escolhas erradas, as decisões erradas que nós tomamos. Mas eu sou profeta e eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida. Seja lá o que tenha acontecido daqui para trás, receba essa palavra em nome de Jesus. Ele está aqui para liberar uma palavra sobre a sua vida e recalcular a sua rota, recalcular a sua história, recalcular a sua vida. Recebe essa palavra, a sua vida vai melhorar para a glória do Filho de Deus. Alguém recebe? Levante a direita e a esquerda, adore a Ele.
Quando que a vida dele muda? A vida dele não mudou com esmolas. Quem está me ouvindo, diga amém. Recebe isso aqui: esmolas não muda a vida de ninguém. Migalhas não mudam a vida de ninguém. Tem gente trocando a solução por esmolas. Tem gente trocando solução por migalhas. Tem gente trocando solução por fantasia. Migalhas e esmolas nunca mudaram a vida dele. Você já parou para se perguntar: por que a minha vida não muda? Por que determinadas circunstâncias não mudam? Por que determinadas situações não mudam? Já parou para pensar nisso, para analisar isso? Por que algumas situações permanecem as mesmas? Não mudam? Escute isso. Para que algumas situações da vida mudem, quem tem que mudar primeiro somos nós. Para que algumas situações da vida se resolvam, quem tem que se resolver primeiro somos nós. Para que algumas situações da vida tomem um rumo, quem tem que tomar um rumo primeiro somos nós. A vida desse homem permaneceu do mesmo jeito até o dia em que ele teve a oportunidade de ter uma audiência com Jesus. Deixa eu liberar essa palavra, que eu estou debaixo da graça de Deus. Hoje, nessa noite de quarta-feira, você está tendo a oportunidade de estar diante de Jesus. E Jesus está dizendo para você o que disse para este cego: o que queres que eu te faça? E dará-se oma revaios. Algumas coisas na sua vida não mudaram ainda, porque você permanece do mesmo jeito. Não dá para esperar resultados diferentes com a mesma postura, com o mesmo posicionamento, com o mesmo comportamento. Se são resultados diferentes que nós estamos esperando, nós precisamos também mudar as nossas atitudes. Diga para quem está perto de você, libere uma palavra, mas libere como um profeta e diga: chegou a hora de você mudar. Chegou a hora de você mudar. Porque quando você mudar, e agora quem profetiza sou eu, porque quando você mudar, as coisas ao seu redor também vão mudar. Você pode levantar a mão? Eu estou arrepiado, tem uma graça de Deus aqui, eu estou liberando essa palavra. Eita! Jesus está em Jericó com seus discípulos. Quando ele empreende a jornada para sair de Jericó, ele está de saída, e ele nunca mais voltaria em Jericó. Essa seria a última oportunidade deste cego. Esta seria a sua última oportunidade. Jesus está saindo com os seus discípulos, e é natural que um som diferente, distinto, ganhe aquele ambiente, porque, oh glória, quando é Jesus e os seus discípulos, o barulho é diferente, o barulho arrepia. Quando é Jesus e os seus discípulos, Alexia, o barulho mexe aqui dentro. Porque se o barulho não é feito pelo grupo que está com Jesus, só mexe com os ouvidos. Mas quando o barulho é feito pelo grupo que está com Jesus, mexe com o coração, mexe com a alma, arrepia a gente, estremece a gente. Jesus está saindo, e alguém avisou para ele: tem uma caravana passando. É Jesus com seus discípulos. Parece que vejo ele dizendo: quem está passando? Peraí, repete para mim aqui, fala aqui, quem está passando? Quem está passando? Jesus, o filho de Maria,
o filho de José. Peraí, é Jesus? É Jesus que está passando? Sim, é o filho de Maria? Mas eu sei quem é ele de verdade. Eu sei quem é ele. Sim, é o filho de Maria, não é o filho de Maria, não. É o filho de José, não é o filho de José. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Escute isso. Ele é cego, em uma situação deplorável, deprimente, traumatizante, mendigando, humilhado, zombado, segregado. Mas quando ele grita: Jesus, filho de Davi, ele está deixando claro para todo mundo: eu sou cego, estou privado de um dos meus sentidos, mas isso não é desculpa para minha vida paralisar, porque só saberia dizer que Jesus é o filho de Davi quem tinha contato com a palavra, quem tinha contato com os profetas, quem tinha contato com a lei, quem conhecia as promessas. Estava todo mundo ao redor dizendo: ele é o filho de Maria, ele é o filho de José. Mas o cego, que não deveria conhecer nada, que deveria estar isolado, segregado, estava dizendo: ele é o filho de Davi, ele é o Messias, ele é o prometido, ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é a raiz de Jessé, ele é. Você sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que a gente potencializa os defeitos, a gente potencializa os problemas. Ele é cego, mas não é surdo. Se não dá para ler, dá para ouvir. E não me pergunte como, mas deu tempo de aprender quem era Jesus. Se ele não tivesse aprendido quem era Jesus, ele não teria recebido seu milagre. Porque muita coisa em nossa vida só vai acontecer quando a gente decidir aprender. Tem gente que tem fé ignorante, e é por isso que não recebe. Se você não tem de verdade a oportunidade de aprender, ok. Agora, quando você negligencia a oportunidade, quando você não aprende porque não quer, as consequências serão que você vai deixar de receber o que esse aprendizado poderia te dar. O cego está lá. Quando ele ouve que é Jesus, ele grita: Jesus, filho de Davi. E só gritou que ele era filho de Davi porque um dia aprendeu que o Messias era da raiz de Jessé. Porque aprendeu que o Messias ocuparia o trono de Davi. Se ele não tivesse aprendido isso, você sabe o que ele ia receber naquele dia? Esmola. Porque quem não aprende, recebe esmola. Quem aprende, recebe milagres. Eu vou repetir isso aqui. Quem aprende, recebe milagres. Quem não aprende, recebe esmolas. A vida dele só mudou naquele dia, porque quando Jesus passou, ele estava preparado para receber o milagre. Grita o nome dele: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Se ele não tivesse aprendido, era só mais uma oportunidade de receber esmolas. Mas como aprendeu, a oportunidade foi para receber milagres. Eita! O que você aprende vai determinar o resultado das suas oportunidades. Meu Deus do céu. Eu vou repetir isso aqui. Aquilo que você aprende vai ser determinante para o resultado das suas oportunidades. Quem permanece na ignorância terá a oportunidade para continuar tendo resultados ignorantes. Mas quem inclina o seu coração para o aprendizado, terá a oportunidade de receber os resultados do ensino. E deixa eu falar uma verdade aqui. O que não falta hoje são Bíblias.
Bíblia online, mais de 30 versões em português, Bíblias em espécie, Bíblia de papel, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia da criança, Bíblia do jovem, Bíblia do obreiro, Bíblia do pregador. Tem Bíblia para todo gênero. Só não aprende quem não quer. Toda promessa contida nessa Bíblia tem endereço certo. É para quem conhece as promessas. Só tem autoridade para invocar as promessas quem conhece as promessas. Só tem autoridade para chegar diante de Deus e rogar para que as suas promessas se cumpram quem conhece as promessas. Você vai continuar vivendo de migalhas e de aleluia, e de esmolas se você continuar negligenciando o ensino. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Ele vai num nível de conhecimento que me fascina, que mexe com a minha alma. Não obstante ao fato dele saber quem é Jesus, ele conhece, sendo cego e mendigo, muito mais do que aqueles que se diziam doutores da lei. Porque os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, os religiosos da época olhavam para Jesus, chamavam Jesus de filho de demônio, chamavam Jesus de mentiroso, de impostor, de charlatão. Os religiosos que tinham acesso à Torá, que tinham acesso às profecias, não enxergavam quem ele era de verdade. Mas o cego assentado pedindo esmolas, privado de um de seus sentidos, conhecia muito mais de Jesus do que os próprios religiosos. Porque conhecer a Jesus não está ligado ao quanto religioso a gente é. Quanto mais religioso a gente é, mais longe de Jesus a gente está. O que Jesus está esperando é um coração inclinado para aprender sobre ele. E quem quiser aprender sobre ele, vai aprender sobre ele. É uma promessa feita, registrada em Mateus capítulo 7, a partir do verso de número 7. Busca e você encontrará, bate e a porta vai se abrir. Pede porque você receberá, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Ele tem tanta convicção de quem é Jesus que ele extravasa. Ele tem tanta convicção de que quem está passando ali é a oportunidade de mudar a sua história, que ele grita. Ele começa a gritar incessantemente: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Você sabe o que a Bíblia diz? Que tentaram calar ele, usando o português bem clássico, nada rebuscado. Olhavam para ele e diziam: cala tua boca, fecha a boca, fica quieto, para de incomodar o mestre. Você sabe qual era a concepção deles? Sabe qual era? Quem mandou ele calar a boca tinha como concepção que o cego estava pedindo esmolas para Jesus. Porque quem não entende o teu clamor sempre vai julgá-lo. Quem não conhece as suas necessidades sempre vai condená-las. Porque quem conhece as suas necessidades, eu estou recebendo de Deus aqui, quem conhece as suas necessidades, quem sabe do que precisa, tem autonomia para gritar o quanto quiser. Agora, você que não está entendendo o clamor do outro, não peça para o outro ficar quieto se você não conhece a necessidade dele. Aleluia! Fica quieto, rapaz! Você vai atrapalhar Jesus. Deixa o homem passar. Para de gritar, para de incomodar. E a Bíblia diz que ele gritava ainda mais, que ele aumentava o volume do seu clamor, que ele aumentava o som da sua voz, que ele empregava toda a energia para chamar pelo nome dele: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Duas coisas básicas ele conhecia que era o suficiente: uma, quem ele era; outra, do que ele seria capaz. Tem misericórdia
misericórdia de mim. Eu sei que tu és o Messias e eu sei que tu tem misericórdia para manifestar. Então eu quero tua misericórdia, eu quero a tua misericórdia. A Bíblia diz que Jesus ouviu. Diga comigo, Jesus ouviu. Diga, Jesus ouviu. Mais uma vez. Olha só, quando Jesus ouve, Jesus parou e disse: chamai-o. E chamaram. Você sabe quando que ele parou de gritar? Quando Jesus ouviu. Porque a gente tem horas, Wellington, que se dá por satisfeito quando o nosso clamor é ouvido por terceiros. Tem horas que a gente se dá por satisfeito em o nosso clamor ser ouvido por amigos. E é bom mesmo quando um amigo tenta ajudar. Quando alguém de perto diga: não, fala comigo. O que eu posso fazer para te ajudar? E aí tem horas que a ajuda das pessoas acaba sabotando o milagre de Jesus. Meu Deus do céu, gente. Se a gente não tiver discernimento para entender que tem ajuda que sabota o milagre, a gente vai continuar vivendo de ajuda e nunca vai viver de milagres. Porque tem horas que, por mais bem intencionada que seja a ajuda dos amigos, ela vai sabotar o milagre de Jesus. Já pensou? Ele está lá gritando. Aí vai que passa um amigo de infância que conheceu ele quando enxergar, fala: rapaz, poxa, tô aqui, fala comigo, o que eu posso fazer para te ajudar? Ele: eu estou precisando de um carinho. Na verdade isso aqui é só falta de carinho. Falta de carinho, como é que fala? Falta de carinho é o quê? Carência. Falta de carinho, é só carência. E tem horas que carência, um amigo consegue suprir, mas milagres só Jesus faz. Você vai ter amigos, você vai ter parentes, você vai ter gente do teu lado para te ajudar em muitas coisas, e é bom que eles estejam aí, mas recebe essa palavra: milagres só Jesus faz. Milagres só o filho de Davi faz. Milagres só Jesus o Nazareno. Você pode receber essa palavra? Você pode levantar a direita e a esquerda? Eu quero ouvir o barulho de quem acredita que ele faz milagres. Aleluia. Vamos ficar de pé nessa noite?